Oi, pessoal, bom dia para vocês. Hoje é segunda-feira, dia 23 de junho de 2025, mais uma semana e a gente crava, né, o último dia do ano. Da última vez que eu estive aqui, terça-feira da semana passada, porque eu tive um longo feriado aí, patrocinado pelo ICL, nós tínhamos uma situação muito diferente de hoje. O mundo mudou muito da semana passada para cá e hoje é preciso recolocar as coisas na devida ordem, né? Começar pela situação insólita criada com o bombardeio de instalações nucleares do Irã, o que é considerado pelas convenções internacionais como um crime de guerra, mas aconteceu, como todo mundo viu, contrariando inclusive aquele discurso falso, hipócrita do presidente do mundo, que é o Trump, de que ele seria um pacifista e queria acabar com essa guerra em 15 dias. Não só não aconteceu, como ele agora coloca na nossa perspectiva aí a iminência de uma terceira guerra mundial, da volta do uso de armas nucleares com potencial de destruição absoluto, né, com sacrifício de grandes contingentes de populações civis. É isso que está no nosso radar nessa semana que começa, porque o mundo ainda está atônito, tentando refletir sobre o que essa nova ordem significa, o que significa ter os Estados Unidos aí determinando como vai ser a conformação da geopolítica global, enquanto o mundo assiste, pelo menos por enquanto, paralisado, petrificado, né? Então tudo isso vai fazer com que a nossa semana seja uma semana muito tensa, né? Uma semana absolutamente assim, imprevisível em relação ao que se vai conseguir. Com o ataque, com a entrada dos Estados Unidos nessa guerra, com a qual não tinha nada a ver até o meio da semana passada, a primeira preocupação é com a economia global. Por quê? Porque o Irã ameaçou fechar o Estreito de Hormuz, e isso significa atrapalhar o trânsito de 20% de todo o petróleo produzido no mundo. Então, no fim da semana passada, já houve uma alta expressiva dos preços do petróleo, mas hoje nos mercados asiáticos e também no pré-market das bolsas do lado de cá do Oceano Atlântico, a situação está diferente, tá? O petróleo está até recuando um pouquinho, por incrível que pareça, mas isso é só a abertura de um dia que será muito longo, né? No começo de uma semana que certamente também será muito longa. E nós tivemos também, durante esses dias aqui, algumas coisas impressionantes, assim. O Brasil teve, com um espaço de apenas dias, 2 acidentes com balão de turistas, né? O de Santa Catarina, que foi o último, gerou cenas tétricas que estão aí pela internet, e até agora as pessoas se perguntam como é que um veículo considerado tão seguro como um balão pode, de repente, vitimar tanta gente ao mesmo tempo, né? Vocês sabem que eu sou piloto de avião. E na aviação existe um fetiche entre os pilotos que fala que um acidente aéreo nunca acontece sozinho. E se a gente observar as coincidências, parece mesmo que isso é verdade, que sempre que há um acidente de grandes proporções, outro acidente acontece, né, de maneira mais ou menos semelhante. E no caso desses balões foi incrível aqui, porque eu não sei desde quando não se registra um acidente com mortes em balão no Brasil, né? Então são esses aqui os destaques do dia. As novidades da política ficam para depois das festas juninas. Os políticos todos estão lá no Nordeste, então nós devemos ter uma semana de absoluta tranquilidade. E na quarta-feira a economia vai dar o mote do noticiário. Por quê? Porque quarta-feira tem a entrevista coletiva do presidente do Banco Central para justificar o assalto, né, que representado por esse aumento de 0,25% na Selic na semana passada, colocando o Brasil de novo na incômoda posição de ter os segundos juros mais altos do mundo, numa situação em que a economia não sugere nem inspira, segundo muitos críticos da atual política do Banco Central, nenhum tipo de atenção e cuidado como esses que estão sendo adotados por aí. E esse Galípolo, em que frustração, ele é o Campos Neto segunda edição. É a mesma coisa, não muda nada. Quem tinha expectativas com relação a dar cavalo de pau no transatlântico, essa coisa toda, o burrinho tem que ficar na sombra esperando, porque não vai acontecer, não vai acontecer, né? A matéria de que é composta a direção do Banco Central é a mesma que compõe cada um de seus diretores. E eles são, na verdade, um grande sindicato de bancos, uma confederação de bancos, levando o Estado brasileiro para o papel incômodo de ser o Robin Hood às avessas, aquele que tira dos pobres cobrando impostos altos para dar para os ricos com isenções fiscais e programas de incentivo aos quais a grande, absoluta maioria da população não tem acesso. Então eu espero que você tenha com esse cenário uma boa semana, né? Vamos torcer para que as coisas continuem dando certo aqui. E o que se pode dizer, nós estamos jogados à nossa própria sorte, né? Porque o que manda no mundo é o imponderável. Ninguém sabe exatamente como será
o dia de amanhã e muita gente está apreensiva com isso. Bom, gente, nós estamos voltando de um fim de semana, né, de um feriado prolongado, aconteceu muita coisa no futebol. O meu querido amigo Alex Amorim já está a postos ali, quer ver? Ele já vai aparecer aqui do meu lado. Alex, aí, ó, parece o gênio da lâmpada. Chama Alex. Tudo bem, Alex? Me escuta? Bom dia. Opa, arranjou um microfone novo hoje aí, Alex. Sim. Muito bom. Alex, e aí? Tivemos lá esse Mundial, tivemos um caso de racismo, né? Um jogo que seguiu, poderia ter sido paralisado, mas houve lá o sinal do juiz, né, mandando paralisar o jogo. O que aconteceu dessa vez? Mais um argentino, né, protagonizando aí o papel de estúpido mor da seara do futebol. Conta pra gente o que foi. Certo, Panunzo. Bom dia, pessoal. Bom dia, comunidade. Depois de um feriadão, né, Panunzo? Ontem, na vitória do Real Madrid sobre 3-1, desculpa, em cima do Pachuca, o zagueiro Gustavo Cabral pode ter cometido um caso de racismo aos 94 minutos do segundo tempo contra o zagueiro Antônio Rüdiger, que afirmou que escutou que o zagueiro argentino tinha proferido as palavras "nego de merda". Ontem, o jogador, o Gustavo Cabral, falou que referiu ele como cagão de merda, que na Argentina usa muito essa palavra. Então, o árbitro brasileiro fez o protocolo antirracismo e agora a FIFA irá verificar o caso e tudo, e se o jogador cometer o caso de racismo, ele terá punições severas, porque isso não pode acontecer em nenhum momento, nem nada do tipo, Panunzo. E qual é a punição severa que merece um jogador assim, que pratica um ato de racismo? De um bom tempo ou algo do tipo, porém, ultimamente não tem nada do tipo. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte, porque esse Gustavo Cabral, que é um jogador veterano já, né? Ele Sim. não é propriamente o estereótipo do argentino, do ponto de vista, né, do seu fenótipo. Anos. Ele tem 39. Bota a imagem aqui pra gente na cara dele. Ele me parece tem traços firmes de ascendência negra. Não sei se... Sabe, agora, na Argentina, a Argentina é um país tão preconceituoso em relação a negros, né, que enfim, os atos de segregação acontecem com muita frequência, né? Mas, e aí, quer dizer, nem mesmo aqueles que são vítimas de todo esse preconceito conseguem entender que são, na verdade, vítimas, né? Esse, por exemplo, deu uma de algoz aí. E aí Sim. quer dizer que ele vai receber uma punição. E o jogo seguiu, e quem ganhou foi o Real Madrid, tá tudo certo, é isso? Isso, aí agora a FIFA irá analisar. E se caso tenha verificado pelas filmagens que ele tinha cometido essa fala racista contra o Antônio Rüdiger, ele deverá tomar alguma punição. E lembrando que esse protocolo antirracismo da FIFA serve para isso, que o árbitro faz um formato de UX, comunicando a todos que tem esse caso, e a FIFA se prontifica para analisar o caso, Panunzo. Muito bom. Bom, e os resultados? Como é que foram os resultados desse Mundial de Clubes? Vamos lá. Ontem teve a última rodada da segunda rodada. A Juventus ganhou de 4-1 do Wydad Casablanca e se caminhou para a próxima fase. O Real Madrid ganhou de 3-1 do Pachuca. Teve um jogo que eu assisti, foi 0-0 entre Red Bull Salzburg e Al Hilal. E o City ganhou de 6-0 do Al Ain. Hoje, Esse City é de onde? De onde é que é esse time? Da Inglaterra, Manchester City. Ah, é o Manchester, tá. Isso. E hoje, Panunzo, tem a última rodada, é o início dela, e agora vai definir os confrontos dos times que vão para as oitavas, que são os dois primeiros. Para começar, os jogos, Panunzo, são tudo no mesmo horário, para não ter nenhuma interferência um resultado e outro. Então, às 4 horas da tarde, teremos PSG e Seattle Sounders, e Atlético de Madrid e Botafogo. Botafogo com empate passa em primeiro, que é o grupo da morte que chamam esse grupo B. E para finalizar, Panus, às 10 horas da noite teremos Porto e Al Ahly e Messi, o Inter Miami do Messi contra o Palmeiras, que o empate deixa o Palmeiras em primeiro colocado e pega, se eu não me engano, o PSG se ficar em segundo nas oitavas, Panunzo. Lembrando sempre que o Palmeiras tem um Mundial, viu, gente? Na opinião dos palmeirenses, tá? 1951. Sem clubismo. Muito bom. Tá bom, Alex. Obrigado, então, viu? Vamos acompanhar o resultado. Os times brasileiros estão jogando bem? Nós temos chance de ter um campeão entre os brasileiros? Então, dependendo, Panunzo, o Palmeiras fica na chave sozinho.
O Fluminense está em primeiro do grupo dele e os melhores que têm chance de ir para a semifinal é Botafogo e Flamengo. Se tudo der certo, cada um passar em primeiro, eles vão para as oitavas e as quartas podem se enfrentar Botafogo e Flamengo, que garante um clube brasileiro na semifinal. Mas aí Ué, tem que mas e o Palmeiras? se o Palmeiras ficar em primeiro, o Panunza, ele vai para outra chave que aí pode pegar PSG, Chelsea, Bayern de Munique, mas tudo isso se passar em primeiro, que é o que todos estamos esperando os clubes brasileiros. Muito bom. Beleza. Valeu, Você pensou uma final aí de 2 brasileiros, hein? Tipo assim, Palmeiras e Botafogo? Ou Palmeiras e Flamengo Palmeiras e reeditando Flamengo? 2021. Pois é, beleza. Seria ótimo. Maravilha, Alex. Vamos nessa. tocar então. Tocando o barquinho aqui, né? Pessoal, hoje vai ter uma mudança importante na meteorologia, tá? O INMET está avisando aí, porque tá uma frente fria monstra, está passando pelo território brasileiro. Olha, aqui está o mapa da previsão para a tarde de hoje. Vamos ver aqui primeiro o da manhã, para a gente ter uma ideia de como é que vai ficar. É só esperar um pouquinho, já forma aqui. Então nós temos aqui, olha, a passagem dessa frente, representada por essa mancha verde aqui no sul, né? Já temos aqui baixas de temperaturas. Olha, em Curitiba, a mínima prevista para agora de manhã, 8 graus na madrugada, né? E vai chegar a 19 graus. E aqui em São Paulo, a temperatura vai chegar a 30 graus, mas depois cai para 15. Amanhã tem previstas aí temperaturas baixíssimas, abaixo até dos 10 graus, né? Belo Horizonte já está 14 graus, mas enfim, a frente vem subindo, né? Aqui ela está passando por Porto Alegre, onde a chuvarada voltou a fazer estragos, né? E olha, mínima de 4 graus apenas, portanto é uma frente fria daquelas porretas, tá? E aqui, vamos aproveitar para a gente ver como é que vão ficar as temperaturas, só que eu vou colocar aqui no mapa da tarde de hoje, porque assim a gente tem uma ideia do que vai acontecer ao longo do dia, né? Vamos lá? Temperaturas durante a tarde aqui, olha, mínima de 4 graus para Porto Alegre, mínima de 12 para Florianópolis, Curitiba mínima de 8, São Paulo 15 graus, já no Rio de Janeiro a mínima fica em 35, Belo Horizonte vai a 14, Mato Grosso do Sul 12 graus, hein? Mato Grosso do Sul está saindo como uma espécie de Suíça brasileira aqui, a Suíça do Cerrado e do Pantanal. Cuiabá vai ter 22 graus, como eu falo sempre aqui, vai ter cuiabano andando de cachecol aí, né? Porque 22 graus lá é inverno rigoroso. Porto Velho vai a 23 e Rio Branco vai a 20. Chuvarada em toda essa faixa verde aqui hoje à tarde, então você se prepare. Agora tem alerta de ventos severos para o sul do país, tá? Então ventania brava lá, cuidado nas costas, pescadores, embarcações, surfistas, porque haverá ondas gigantes lá em função da passagem dessa frente fria, tá bom? E aqui para São Paulo e as cidades do interior de São Paulo, a previsão é de ventania forte, que vai derrubar galhos de árvores, vai causar de novo aquele pandemônio na vida da gente que acontece a cada chuva aqui em São Paulo, tá? E por falar nisso, você sabia que a Enel, que é a pior concessionária de energia elétrica disparada do país, está tentando renovar o contrato, fazendo o maior lobby na Câmara? Nós vamos preparar um material sobre isso, só para mostrar para vocês como é que essa encrenca chamada Enel, uma estatal italiana que comprou, né, a distribuição de energia elétrica aqui no município de São Paulo e em muitas outras cidades brasileiras, está lutando para ver se os pecados do passado não interferem agora na renovação dos seus contratos. Olha, a Enel é uma dessas empresas que todo mundo quer ver longe de casa, tá? Longe de casa. Na minha casa, 2 ou 3 semanas atrás, do nada, por causa de um ventinho bobo, estourou um transformador, o transformador do prédio, eles levaram 28 horas para arrumar, tá? E no prédio, no meu prédio, mora gente que precisa de suporte ventilatório, foi uma correria para comprar gerador, essa coisa toda, porque a depender da Enel, os consumidores são mesmo tratados sem pão nem água, tá? É só sofrimento, tá? Gente, vamos agora então eu já falei aqui da meteorologia, né? Olha, tá aqui a previsão materializada aqui nessa matéria da Folha de São Paulo. Primeira frente fria do inverno traz chuva nessa segunda-feira, 23. Dia deve começar com sol entre nuvens, só que as precipitações logo começam a mudar o tempo na capital, é o que vai acontecer por aqui, tá bom? Olha, o mundo está assustado, as pessoas estão petrificadas, sem saber o que fazer diante da bestialidade que reina lá no Oriente Médio, né?
onde o Estado fascista de Israel resolveu reeditar o Holocausto, só que agora colocando na condição de vítimas, de um lado, a população palestina, que legitimamente habita aquela tripa de terra chamada Gaza, né? E do outro lado, massacra os iranianos com provocações supremas, né? Inclusive provocações ilegais, como, por exemplo, a destruição de instalações nucleares, em tese, utilizados para fins pacíficos, porque, segundo a própria presidência da Agência Internacional de Energia Atômica, não há nenhuma prova conclusiva de que o Irã esteja, neste momento, caminhando para a construção de uma bomba nuclear. E é preciso lembrar aqui que o Irã só saiu do figurino, que agora tentam colocá-lo na marra, por quê? Porque os Estados Unidos rasgaram um acordo que o próprio governo dos Estados Unidos, na gestão Obama, tinha feito uma negociação muito intrincada, fazendo com que o Irã se comprometesse com a não proliferação de armas nucleares, né? Aí vem o Trump com toda a sua estupidez e bestialidade, rasga esse acordo e provoca essa situação toda que está assustando o mundo por aí, né? E o tom do diálogo é cada vez mais severo, é cada vez mais grave, porque agora já se fala abertamente no uso de arsenal nuclear. Quem falou isso foi o Putin, que é um guerreiro nato, né? E colocando para a gente aqui uma realidade, a gente não pode se esquecer que a moral de guerra dos Estados Unidos é pífia, né? Que aquele país já agiu com brutalidade e covardia em vários períodos da história e tem uma grande coleção de ataques a outros países soberanos, né? Feitos inclusive à revelia de autorização do Congresso americano. Embora a Constituição daquele país diga que qualquer ato de hostilidade tem que ser aprovado pelo Congresso americano. Mas não foi dessa vez e não foi em muitas outras vezes ao longo da nossa história, né? Eu até selecionei aqui uma reportagem sobre isso que está no site Agajur. Essa reportagem diz aqui para a gente, vocês estão vendo ela na capa: Trump ignora o Congresso e reacende o debate sobre limites do poder presidencial após o ataque ao Irã. Então está aí a foto do Capitólio nessa matéria. E o que ela diz? Ela diz o seguinte, olha: em uma decisão que reacende o debate sobre os limites do poder presidencial nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump, o presidente Donald Trump autorizou, sem aval do Congresso, uma série de bombardeios contra instalações nucleares iranianas neste fim de semana. A ação militar que atingiu os complexos de Fordow, Natanz e Isfahan foi justificada pelo governo americano como uma resposta à escalada das tensões com Teherã, mas provocou fortes reações de parlamentares, sobretudo do Partido Democrata, e colocou em xeque a legalidade constitucional do ataque. Esse episódio reacende dúvidas sobre até onde vai a autonomia do chefe do executivo americano no uso da força militar sem consulta ao Poder Legislativo. E aqui a gente começa a entender como essa tal democracia americana sempre foi um tigre de papel, né? Dependia muito mais da cordialidade e da gentileza de quem estava mandando do que propriamente da existência de mecanismos e de instituições capazes de frear os arroubos autocráticos de um cidadão, por exemplo, como esse que está aí governando o planeta com todo o despotismo, né? E uma democracia que, em uma questão de poucos meses, deixa de ser uma referência teórica para todos os estudos que falam sobre a civilização ocidental e passa a ser motivo de piada em meios acadêmicos. Por quê? Porque se descobriu que um tirano que assume o poder nos Estados Unidos tem todas as possibilidades de se estabelecer ali como bem entender, desrespeitando o Congresso, como aconteceu agora na decretação das condições desse bombardeio ao Irã, e como tem acontecido sempre em relação a decisões judiciais que são sobejamente desconhecidas pelo tirano de plantão, dizendo inclusive respeito, né, a direitos que estão muito bem consagrados pela Constituição americana, que é uma Constituição secular, e que o atual governo despreza completamente. Por exemplo, né, em relação à deportação de cidadãos americanos. Os Estados Unidos estão deportando americanos, crianças nascidas em solo americano, que são americanas natas, né, para países supostamente até com os quais nem ela, nem essas crianças, nem as famílias têm qualquer ligação, tá? Então é isso. Agora, vocês querem ver aqui a extensa relação de oportunidades na história em que os Estados Unidos atacaram apenas a partir da vontade do seu governante países estrangeiros? Vamos fazer aqui
vamos puxar pela memória. Na Guerra da Coreia, Truman foi exatamente assim. No início da intervenção militar, não houve declaração de guerra pelo Congresso americano. Truman justificou as ações com base em resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Portanto, foi lá, agiu ao arrepio da vontade do Congresso. A Guerra do Vietnã também foi deflagrada a partir de uma infeliz decisão do então presidente Lyndon Johnson. A invasão do Camboja em 1970 e do Laos em 1971, a invasão de Granada pelo Reagan, né? Tropas americanas invadiram a ilha para derrubar um regime marxista local. O Congresso foi comunicado apenas depois do início da operação. O bombardeio da Líbia em 1986, a invasão do Panamá em 89, isso aqui pode até se repetir, né? A qualquer momento, porque, afinal de contas, a gente sabe que o ser histriônico que está lá sentado no trono de imperador do mundo já manifestou o seu desejo de se apossar, né, do Canal do Panamá. Então, talvez a gente tenha uma reedição desse episódio aqui a conferir nos próximos meses, porque agora os americanos têm um imbróglio grande para resolver lá no Oriente Médio, né? A Guerra do Golfo também, a primeira fase não teve comunicação congressual, os ataques à Bósnia e ao Kosovo, a invasão do Afeganistão em 2001, a invasão do Iraque em 2003, isso aqui, inclusive a justificativa que foi usada para o deflagrar dessa operação foi uma mentira clássica, né? De que o Iraque tinha armas, de armas químicas, essa coisa toda, que nunca foram encontradas, nenhum vestígio, né? Depois houve a intervenção na Líbia, os ataques na Síria, 2014, e um ataque de drone em Bagdá que matou o líder de uma das milícias lá, contra as quais os Estados Unidos se opunham, e o bombardeio ao Irã agora em 2025. Quer dizer, o Congresso americano serve para quê? Pergunto para você. O Congresso americano, pelo menos em relação a esses episódios aqui, não serve para absolutamente nada, nada, nada. Gente, vamos ver aqui agora os destaques no comecinho da semana na capa do nosso site, o iclnoticias.com.br. O Alex já está botando aí para você na capa. Olha, a preocupação é a mesma aqui no nosso site que em todos os grandes jornais mundiais, como você vai ver daqui a pouco, né? E o assunto é esse aí. Após atacar instalações nucleares, Trump admite apoiar mudança no regime do Irã. Isso cria uma outra condição, porque até agora, e ontem, o secretário de Defesa dos Estados Unidos reiterou isso antes que o Trump voltasse a falar sobre provocar mudanças no regime iraniano. A intenção de provocar essas mudanças, né, isso coloca na mesa um outro tipo de guerra, porque até agora é guerra aérea, é guerra de teleguiados, é míssil para cá, drone para lá, populações civis sendo atingidas por essas armas altamente letais, e agora, nessa nova fase, uma fase para derrubar o regime dos ayatolás, isso exigiria batalha em terra. E aí fica a pergunta aqui, será que os Estados Unidos vão ter coragem de mandar os seus soldadinhos morrer numa guerra insana, né, que pode, inclusive, se transformar numa guerra de milícias, numa guerra suja, que faz o uso de terrorismo como arma de persuasão? Né? Tudo isso está para acontecer, mas enfim, está lá colocado, o objetivo do Trump, segundo ele, é mudar o regime do Irã, uma intervenção direta. E vamos ver o que diz aqui a nossa reportagem no portal do ICL sobre isso. Está aí a manchete: após atacar instalações nucleares, Trump admite apoiar mudanças do regime no Irã. Como é que será que ele vai fazer isso, né? A reportagem diz o seguinte: depois de atacar 3 instalações nucleares do Irã no sábado, o presidente dos Estados Unidos, Trump, comentou na sua rede social sobre a possibilidade de mudança no regime iraniano. O republicano declarou: não é politicamente correto usar o termo mudança de regime, mas se o atual regime iraniano não é capaz de tornar o Irã grande novamente, por que não haveria uma mudança de regime? Ou seja, ele está exportando uma versão iraniana do MAGA, né? Make Iran Great Again, é o MIGA. Vamos lá. Diante das críticas de um correligionário republicano chamado Thomas Massie sobre o ataque ao Irã, Trump reagiu de forma agressiva, chamou o deputado de fraco e ineficaz, disse que o congressista vota não em praticamente tudo que lhe é apresentado. O MAGA deveria abandonar esse perdedor patético, Tom Massie, como se ele fosse uma praga, declarou o presidente do Irã, o presidente dos Estados Unidos, que tem por hábito
não apenas de tratar os seus adversários, inclusive esses adversários internos, né? Mas também de demonizá-los, como a gente vê. Todo mundo que se opõe a qualquer ideia maluca desse sujeito acaba sendo tratado como louco, como irresponsável, como alguém que precisa ser atacado pelos chacais da opinião pública que ele movimenta, como no Brasil movimentam aqui os bolsonaristas, né? A matéria diz o seguinte: as acusações foram endossadas por Israel, que alegou que o mundo deveria agradecer aos Estados Unidos por combater a ameaça iraniana, como se não fosse Israel aquele que começou essa guerra contra o Irã, né? Do nada, inclusive. Não houve nada. O Israel simplesmente foi lá e decidiu que iria bombardear, provavelmente já sabendo que iria ter a parceria funesta dos Estados Unidos na consecução desse objetivo de neutralizar esse país que se constitui numa trava, né, para os objetivos geopolíticos da América do Norte e do Estado de Israel. A matéria prossegue. Segundo o Irã, são infundadas as acusações de que o país esteja desenvolvendo um plano nuclear para fins militares. O discurso lembrou que os Estados Unidos foram o único país, e isso é uma lembrança que a gente sempre tem que ter em mente, né? Foram o único país a utilizar uma arma nuclear na história. Referência àquelas 2 bombas que covardemente eles lançaram sobre Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945, né? Dizimando mais de 100 mil pessoas no momento da explosão e não se sabe quantos milhares de pessoas depois com as doenças geradas por efeito da contaminação. A matéria prossegue dizendo o seguinte: o embaixador permanente do Irã na Organização das Nações Unidas, Amir Sayed Iravani, afirmou que Israel e os Estados Unidos desrespeitam leis internacionais e acusou a ONU de ter 2 pesos e 2 medidas. Então é assim que está o clima no mundo, né? Ameaças para cá e para lá, enfim, os atores que se opõem a essa empreitada de força bruta, né? Apenas no plano da retórica, e é justamente nesse plano em que se insere o Brasil. Né? Por enquanto, nenhuma medida diplomática mais gravosa, como, por exemplo, o rompimento de relações comerciais, a glosa de acordos militares, nada aconteceu, é só blá, blá, blá. Mas o Brasil tem tomado posições corretas nesse caso, por quê? Sabe, a despeito de que a Europa, por exemplo, reconhece o direito de Israel de reagir a uma ação que não houve. Nesse caso, Israel está reagindo a nada, né? Ele está provocando a ação, portanto não é uma reação. Mas a Europa acha que ele tem o direito de fazer isso com o Irã. O Brasil acha que não, né? Fica no plano da retórica. Por enquanto nós estamos vendo nota voada aqui e dali, mas a posição, embora sensata, não gera nenhuma consequência prática ainda em relação aos arroubos tirânicos do Irã. Temos aqui no nosso site também uma reportagem a respeito disso, que você vai ver na tela aí já. Brasil condena ataques de Israel e dos Estados Unidos a instalações no Irã. O governo vê com grave preocupação a escalada militar no Oriente Médio, com Israel em confronto com o Irã. A reportagem diz o seguinte: o governo brasileiro vê com grave preocupação a escalada militar no Oriente Médio e condena com veemência ataques militares de Israel e, mais recentemente, dos Estados Unidos contra instalações nucleares, abre aspas aqui, em violação da soberania do Irã e do direito internacional, informou em nota o Ministério das Relações Exteriores na tarde de domingo 22, ontem. E eu preciso dizer para vocês que isso aqui, essa nota do Brasil, gerou nas redes sociais uma repercussão muito grande. Tem muita gente forçando a barra aí, dizendo, mas o Brasil então reconhece o direito à soberania do Irã para decidir o uso da energia nuclear. Não, não é nada disso. O Brasil reconhece o direito do Irã de ter usinas nucleares para geração de energia elétrica, para fins pacíficos, né? Aliás, o próprio Irã tem assegurado que não tem um programa nuclear, pelo menos não tem uma bomba atômica, e as previsões da própria Agência Internacional de Energia Atômica e de analistas estrategistas do governo americano é de que eles não teriam condição de produzir uma ogiva nuclear antes dos próximos 3 anos. Portanto, é uma ameaça que, ainda que fosse levada muito a sério, não provocaria nenhum tipo de problema neste momento da história, né? Mas o caminho da diplomacia foi fechado justamente por quem patrocina os ataques militares de agora, sabe? Em boa parte disso, gente, porque a indústria bélica americana precisa faturar, né? Afinal de contas, é ela que paga grandes contribuições de campanha para deputados e senadores, né? E tem uma das associações de lobby mais influentes da política norte-americana, né? Bom, a nota que o Brasil emitiu condena, então, esse ataque
a instalações nucleares. Por quê? Porque elas podem provocar o risco de vazamento de radiação, colocando em risco a vida e a saúde de milhares de pessoas situadas na zona de influência dessas instalações nucleares. E o que é que diz a nota do governo brasileiro a respeito disso? Fala, qualquer ataque armado a instalações nucleares representa transgressão da Carta das Nações Unidas e de normas da Agência Internacional de Energia Atômica. Ações armadas contra instalações nucleares representam, segundo a nota brasileira, uma grave ameaça à vida e à saúde de populações civis, ao expô-las ao risco de contaminação radioativa e a desastres ambientais de larga escala, diz o comunicado do Itamaraty. Ainda segundo a nota, o governo brasileiro reitera sua posição histórica em favor do uso da energia nuclear para fins pacíficos e rejeita com firmeza qualquer forma de proliferação nuclear, especialmente em regiões marcadas por instabilidade geopolítica como o Oriente Médio. O Itamaraty acrescenta que o Brasil também repudia ataques contra áreas que são densamente povoadas, e aqui, embora não esteja citado aqui, isso é uma referência ao bombardeio que o Irã promove em centros urbanos em Israel, né? Incluindo instalações hospitalares que são especialmente protegidas pelo direito internacional humanitário. A nota diz literalmente o seguinte: ao reiterar sua exortação ao exercício de máxima contenção por todas as partes envolvidas no conflito, o Brasil ressalta a urgente necessidade de solução diplomática que interrompa esse ciclo de violências e abra uma oportunidade para negociações de paz. As consequências negativas da atual escalada militar podem, segundo a nota do Itamaraty, gerar danos irreversíveis para a paz e para a estabilidade na região e no mundo e para o regime de não proliferação e desarmamento nuclear completa, o MRE. Gente, eu fiz aqui outro dia uma provocação, eu vou fazer de novo, tá? Vocês estão vendo aí o quanto a capacidade, a capacitação nuclear afasta o risco de ameaças como essa. Imagina se o Irã tivesse uma bomba atômica, se tivesse desenvolvido isso. Qual teria sido, né, o nível de conversa entre o Trump, o governo de Israel e as autoridades iranianas? Certamente eles não teriam rasgado aquele acordo que acabou expulsando o Irã do ambiente dos países que fazem uso pacífico da energia atômica, né? Pode ver o que acontece com a Coreia do Norte. Kim Jong-un desafia abertamente os Estados Unidos, não acontece nada, né? Não acontece nada. Por quê? Porque eles têm a bomba lá, tá? A mesma coisa aconteceria se o Paquistão, de repente, desafiasse os Estados Unidos. Seria outra conversa. E aí quero saber a sua opinião. Vocês acham que não aderir a esse tratado significa vantagem para alguém no mundo? Ou será que é hora de começar a repensar isso, né? E de fazer com que o Brasil, soberanamente, discuta a construção de artefatos nucleares? O que você acha disso? Eu sou contra, mas a discussão está colocada, tá? E ela tem que ser colocada com clareza. Então, gostaria de conhecer a sua opinião. Assunto delicadíssimo, vai gerar um monte de opiniões divergentes aqui, mas a gente precisa saber a opinião de vocês sobre esse assunto, tá bom? E eu repito para vocês, eu não estou pregando aqui o uso de armas nucleares, não. Eu tenho pavor dessa situação toda, mas eu tenho mais pavor ainda de dirigentes despóticos que, de repente, se apoderam desses arsenais para chantagear o planeta e impor a sua vontade. Tá? Então, por favor, pode escrever a sua opinião na área de comentários aí. Não precisa me xingar, tá? Eu estou propondo um debate, só isso. Eu já até antecipei qual é a minha posição, mas eu quero saber qual é a sua, tá bom? Consequências econômicas dessa guerra agora. Provavelmente você vai sentir o peso dessa guerra toda da próxima vez que for abastecer o seu carro. Porque no finzinho da semana, quando houve o ataque, houve a preocupação com o que vai acontecer com o preço, né, do mineral mais precioso do mundo, que é o petróleo, hoje em dia. Isso por quê? Porque o Golfo Pérsico é de onde sai a maior parte do petróleo produzido no mundo. E 20% de todo o petróleo que trafega em transatlânticos para outros continentes passam por um pequeno estreito, que é o Estreito de Hormuz, né? Esse estreito, ele fica, uma boa parte da costa, quer dizer, a margem oriental é uma margem iraniana. E fechar o Estreito de Hormuz pode acontecer por diversas formas. Por uma ação militar formal, pela ação
por exemplo, de grupos paramilitares ou de terroristas, como já acontece, por exemplo, em relação aos iemenitas, né? Que, enfim, assaltam ali, são piratas, né? Mas isso pode acontecer também como uma retaliação militar. Então, o que está em questão hoje é se o Estreito de Hormuz vai continuar dando trânsito para os petroleiros ou não. Porque por ali passam, né, de cada 5 barris produzidos de petróleo no mundo, 1 passa por ali. E o fechamento desse canal realmente provocaria escassez de petróleo, o que aumentaria o custo do petróleo. E o parlamento do Irã, né, como você está vendo aí, aprovou o fechamento do Estreito de Hormuz, rota estratégica do petróleo mundial. E olha, o que acontece se fechar isso aí? Não tem de onde gerar rotas de abastecimento imediatamente assim, até porque o petróleo é um mineral que é produzido para atender uma determinada demanda. De repente, o lugar mais prolífico do mundo não pode ser substituído por ambientes mais periféricos, por exemplo, como o Brasil, que tem muito petróleo, mas não tem a agilidade necessária para suprir essa oferta, né? Vamos saber o que foi que o parlamento do Irã aprovou? A informação dá conta de que aprovou nesta segunda-feira, quer dizer, porque o dia lá já começou há muito tempo, né? Uma proposta de fechamento do Estreito de Hormuz, rota estratégica por onde passam 20% do petróleo mundial. A medida ainda precisa ser analisada pelo Conselho de Segurança do líder supremo do país, o Ayatollah Khamenei, antes de entrar em vigor, segundo informações coletadas pela agência Reuters. Olha aqui o mapa do Estreito de Hormuz, está vendo só? Essa costa aqui oriental é inteiramente iraniana, tá? E este é o ponto de estrangulamento do estreito, né? Então, para tomar isso aqui, impedir a rota dos transatlânticos, não é preciso muita força. Basta vontade e algum armamento para que isso aqui se torne realidade, né, infernizando, né, a economia do mundo inteiro. A reportagem diz que o Estreito de Hormuz, que é localizado entre o Irã e Omã, é um ponto de passagem essencial. 20 milhões de barris diários de petróleo bruto passam por ali, de acordo com dados de uma consultoria energética consultada pela reportagem. A proposta de bloqueio ocorre em meio a uma escalada de tensões com os Estados Unidos após o ataque americano às instalações nucleares do Irã. A reação iraniana pode ter impacto direto no mercado internacional de energia. Especialistas alertam que qualquer interrupção no fluxo de petróleo pelo estreito vai pressionar os preços para cima, afetando especialmente países importadores da Ásia. Agora, eu quero mostrar para vocês aqui o site da Investing. É um site que eu consulto aqui toda vez que há grande ebulição nos mercados. Ele traz aqui as cotações, né? E eu vou colocar para você essas cotações aqui, porque elas são... Cadê? Espera aí que eu me perdi aqui. Hoje são a expressão do pavor que o mundo sente, né, dessa empreitada econômica. Então vamos lá, olha só, agora que curioso. O dia hoje, agora há pouco, antes de começar o nosso programa aqui, o petróleo estava caindo 0,8%, mas em pouquíssimos minutos, olha aqui, ó, já está subindo aqui, ó, o óleo cru e o Brent já estão subindo, olha aí, ó, você pode ver que está mudando o número aqui, ó. Olha esse percentual aqui, ó, 0,81, às 8 horas da manhã, horário de Greenwich, tá? Olha, 0,83, esse número está subindo rapidamente, o que indica que nós teremos por aí um dia tenso nas bolsas, né? E o mercado tentando se virar aí para conseguir petróleo, né? Pelo menos para dar garantia de liquidez ao mercado, que é um mercado extremamente sensível, né? E, enfim, a matéria na capa do site investing.com dá exatamente a dimensão da importância do conflito militar que está em curso. Resposta do Irã aos ataques dos Estados Unidos em foco, PMIs à vista, o que está movimentando o mercado. Fala o seguinte, olha, futuros de ações dos Estados Unidos sobem ligeiramente, o petróleo começou a recuar em alguns ganhos iniciais após os ataques repentinos dos Estados Unidos às instalações do Irã neste fim de semana. A incerteza ainda paira sobre a resposta do Irã aos ataques, né? Mas é curioso como este gráfico aqui mostra, né, uma queda nos preços do petróleo,
durante o fim de semana, né, no chamado pré-mercado, e agora a alta que se processa quando as bolsas do mundo já começam a trabalhar, tá bom? Vamos continuar no site do ICL. Eu já falei aqui sobre a nota do Brasil condenando, aliás, a nota foi publicada pelo Itamaraty, foi publicada também no perfil oficial do presidente Lula, né? Nós vamos agora sair um pouquinho desse assunto para ver um outro destaque aqui no site do ICL. Ontem, aqui em São Paulo, aconteceu a parada LGBT, né? Foi, de novo, um grande espetáculo, é a maior parada do mundo. Olha, vocês podem ver aí pela foto a quantidade de gente lá na Avenida Paulista, são milhões de pessoas do Brasil inteiro, integrantes dessa comunidade, simpatizantes e pessoas que simplesmente vão ali para apoiá-los numa causa que é mais do que justa, que é o direito à vida em paz numa sociedade inclusiva, né? O fim da discriminação, da homofobia, o fim das mortes de pessoas da comunidade LGBT. O Brasil é campeão mundial nisso também. E eles estavam lá ontem para começar a discutir uma temática que vai além do enfrentamento da violência, que é o envelhecimento, né? Afinal de contas, essa comunidade que passou a ser reconhecida, passou a se auto-reconhecer como uma comunidade com direito com direito aos valores constitucionais, direito ao abrigo, né, que a Constituição permite a qualquer cidadão, foram para as ruas, né, tiraram suas máscaras e começaram a exigir respeito, né? A nossa reportagem diz o seguinte, olha, o som das batidas dos leques ecoou na Avenida Paulista, em São Paulo, nesse domingo, durante a 29ª Parada do Orgulho LGBT. Quer dizer, a Parada LGBT existe, está com 30 anos de idade, está chegando à maturidade, né? Muitas conquistas ao longo desse período de 3 décadas. O evento contou com mais de uma dezena de trios elétricos ao longo de quase toda a avenida, é considerado uma das maiores agendas LGBT do mundo. Esse ano, o tema foi Memória, Resistência e Futuro, e celebrou o envelhecimento da comunidade com um discurso sobre cuidado, bem viver e respeito. No primeiro do carro de som, por volta das 10 horas, uma drag king e contadora de histórias chamada Helena Black abriu o evento, acompanhada de representantes da associação Eternamente Sou, que é voltada a pessoas idosas LGBT, que agradeceram a homenagem do tema e reforçaram o histórico do movimento que luta por políticas no setor. E aí, a matéria descreve a parada, né? A gente vê pelo rosto dos participantes, olha, já não são mais apenas jovenzinhos, né, lutando pelo reconhecimento, pelo direito à felicidade, nem nada disso. São pessoas maduras hoje em dia, né, pessoas que fazem uso, né, das suas prerrogativas civis para tentar conquistar o espaço que a sociedade lhes deve, de respeito principalmente. E a agenda da parada LGBT, a cada ano ela vai incorporando novos temas, né? Esse ano também o fim da escala 6x1, essa forma de escravidão contemporânea, foi tema da parada LGBT. A nossa matéria diz o seguinte, para envelhecer com qualidade é necessário ter tempo para o cuidado e o lazer, como lembram os representantes da União Geral do Trabalho, né, que chamaram a atenção para a pauta do fim da escala 6x1 em diferentes momentos da parada. De cima do trio elétrico, o presidente do Sindicato da Construção Civil, Antônio Ramalho, parabenizou a deputada federal Érica Hilton por impulsionar os debates sobre a redução da escala de trabalho. Aqui, segundo ele, todos são trabalhadores, além de todas as pautas, somos trabalhadores e ninguém suporta trabalhar tanto, né? Está aqui uma foto do pessoal pedindo o fim desta jornada 6x1, né? A jornada que inclui aqui as 44 horas de trabalho que os trabalhadores brasileiros são forçados a fazer por força da legislação. Bom, vamos voltar para a questão de Israel. Olha, vocês sabem que teve, né, um grupo de turistas incidentais lá, composto por prefeitos, o prefeito da minha cidade, o vice-prefeito da minha cidade estava lá, tá? Estava lá em Israel fazendo média lá. O cara do drone lá, que jogou cocô na multidão no dia que o Lula foi a Uberlândia na campanha passada. Mas vamos lá, os políticos brasileiros que viajaram a Israel e ficaram em bunkers, sabe o que aconteceu com eles? Aulas de doutrinação, né? O governo de Israel que patrocinou essa viagem não iria perder a chance de transformar esse evento num evento de proselitismo ideológico, né? O que diz a matéria aqui, escrita pelo nosso grande Chico Alves?
Teve destaque no noticiário da última semana o drama de dezenas de políticos brasileiros que estavam em Israel justamente quando o governo de Netanyahu lançou os primeiros ataques sobre o Irã. Os iranianos responderam disparando mísseis sobre o território israelense e os brasileiros tiveram que se abrigar em bunkers e pedir o resgate ao Itamaraty, do inimigo Lula. Mas, após o susto, todos acabaram retornando ao Brasil e não ficou claro o que levou um governador, Marcos José Rocha dos Santos de Rondônia, prefeitos de diferentes regiões, vereadores, secretários municipais estaduais, deputados, integrantes de empresas públicas a viajar para Israel, a maioria usando recursos públicos, tá? A conta desse proselitismo é sua, vai para você, um pedacinho dela está aí no seu bolso. O número total de integrantes do grupo não foi divulgado. Algumas vagas explicações sobre o intercâmbio na área de segurança pública e parcerias de negócios não ajudaram a responder essa questão. Um vídeo obtido pelo site O Potiguar, seguido ao ICL Notícias, ajuda a identificar pelo menos um dos compromissos cumpridos na viagem. Houve uma palestra ministrada aos políticos brasileiros, feita por um porta-voz do Exército de Israel para tentar justificar o massacre a que o governo Netanyahu submete a população de Gaza. Essa palestra não foi divulgada durante a programação oficial. Enquanto acusava a mídia internacional, em especial a brasileira, de noticiar mentiras sobre o genocídio na Palestina, o representante de Israel divulgou várias informações questionáveis aos representantes brasileiros. O objetivo da palestra era a de que integrantes do grupo se tornassem embaixadores da verdade. Que diabo de verdade será essa, né? No Brasil. O porta-voz brasileiro do governo de Israel se apresentou com o nome de Rafael, disse que sua meta era repor a verdade sobre o conflito no qual Israel está envolvido. Afirmou que a discriminação, a desinformação no Brasil é grande, que há narrativas enganosas e por isso Israel tem a necessidade de passar informações de uma forma direta para o público brasileiro, sem intermediação da mídia, porque notícia chega totalmente equivocada, o que, aliás, é uma mentira, né? Uma mentira reiterada. A imprensa tem cumprido seu papel, aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos também. E aqui eu falo assim, tem cumprido o papel e às vezes tem cumprido até mal, né, o papel, porque os temas que dizem respeito a posições de Israel são quase sempre abordados com muita, digamos, sensibilidade, né, pelos jornais, que muitas vezes tem dificuldade em tratar Israel como aquilo que ele é, como um Estado fascista, um enclave da geopolítica americana no Oriente Médio, que está ali tentando reformatar o mundo para que o mapa do fascismo amplie as suas fronteiras. É isso. A reportagem fala mais, fala o seguinte, que durante essa palestra, esse homem, chamado Rafael, reclamou de informações baseadas em autoridades de Gaza, ou no Ministério da Saúde de Gaza. Citou como mentirosas as notícias de fuzilamento de inocentes, que todo mundo viu acontecer, né, porque foram filmadas, explosão de hospitais e que Israel está esfomeando a população de Gaza. Tudo isso é mentira, não é verdade. Na guerra midiática, quem mente já ganhou a guerra, disse ele, e as pessoas publicam essas mentiras. E aí eles querem que esses políticos brasileiros aí meia boca, que eles aliciaram aqui no Brasil, sirvam como elementos de reprodução disso que eles consideram verdade, mas de verdade não tem nada de verdade factual, não tem nada de verdade fática, né? Bom, em outro trecho do vídeo, ele rebate a acusação de que Israel esteja promovendo um massacre. Reação desproporcional à investida dos terroristas do Hamas ocorrida em 2023, outubro. O porta-voz israelense contesta o conceito de proporcionalidade divulgado. Ele diz o seguinte, as pessoas pensam da seguinte forma, proporcionalidade é simetria, ou seja, se o exército israelense entrar na faixa de Gaza, eliminar 1.200 terroristas, eles entraram lá para eliminar 1.200 terroristas, que foi o que fizeram aqui em outubro, segundo ele, né? E prender cerca de 300, 400, deixar até 5.000 feridos, vai ser proporcional porque os números são simétricos, mas isso é um erro grande, afirmou ele aos políticos brasileiros. Até porque essa simetria alegada por ele é algo difícil de enxergar na proporcionalidade do número de mortos, né? O atentado terrorista do Hamas matou 1.200 pessoas, né? Como diz o próprio texto aqui da reportagem, mas a vingança de Israel já chega a 60 mil, tá? São 20 vezes, né? 20 vezes não, muito mais do que isso. 1.200 para 60 mil, dá muito mais de 20, depois eu faço a conta aqui para vocês. Mas, enfim, argumentar que a simetria e que a proporcionalidade, que, portanto, a justiça moral nessas ações, é uma impostura sem limites, né?
ele disse mais durante essa palestra, disse o seguinte: a vantagem militar está bem pesada, o dano colateral existe. São 10 civis, mas com certeza não é exageradamente maior do que essa enorme vantagem militar. Ou seja, nesse caso, para Israel, o ataque seria proporcional numa lógica funesta que só mesmo o ímpeto vingativo de Israel pode ajudar a entender, né? A reportagem do nosso portal foi consultar um dos maiores especialistas brasileiros da área, o jurista Tarcísio Dalmaso Jardim, que atuou como consultor da Cruz Vermelha Internacional, que desmentiu a tese defendida por Israel. Ele disse que não há a menor base para esse raciocínio, disse esse especialista. Maior base do direito internacional, é a sigla que eles usam, DIH. DIH é Direito Internacional Humanitário, conjunto de normas que busca limitar os efeitos dos conflitos armados, protegendo as pessoas que não participam das hostilidades, estabelecendo limites aos meios e métodos de guerra. Também é conhecido como direito de guerra ou direito nos conflitos armados. Então é isso, está aqui a informação, e aqui eu encerro a leitura dos destaques do nosso site, e para falar de outros assuntos aqui que dizem isso, mas não vamos sair ainda dessa guerra não, porque eu tenho certeza absoluta que você está preocupado e quer mais informações. Eu vou pontuando aqui com outros assuntos, e o assunto agora, gente, olha, foi essa coisa horrorosa que aconteceu lá em Santa Catarina com a queda, né, de um balão incendiado, 8 pessoas mortas, né, as que sobreviveram, muitas delas pularam de uma altura grande, o balão chegou a descer, mas os passageiros tripulantes pularam do balão, ele ficou mais leve, voltou a subir, e aí aconteceu tudo isso que a gente viu aqui, olha, o balão incendiado, né, pessoas pulando lá de cima, de uma altura de 45 metros, depois o cesto pegando fogo, despenca e aí logo cai o tecido que antes compunha o balão em si, né? Foi muito triste isso aqui. E a matéria está dizendo o seguinte: a Agência Nacional de Aviação Civil diz que está adotando providências necessárias para averiguar a situação do balão de turismo que caiu na manhã deste sábado na região de Praia Grande, lá no sul de Santa Catarina. A ANAC expediu uma nota dizendo que lamenta profundamente o acidente com o balão tripulado de ar quente ocorrido nesse sábado, 21 de junho, em Praia Grande, Santa Catarina, e presta solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. A agência está adotando providências necessárias para a averiguação da situação da aeronave e da tripulação. A ANAC acompanha os desdobramentos das investigações, né, que estão apenas no começo. Mas os primeiros relatos dão conta de que tudo indica que o incêndio começou não na estrutura do balão, na estrutura de pano do balão. Aquele é um tecido que dificilmente pega fogo, ele é feito para não incendiar, mas teria começado no cesto, né, por um maçarico que não faria parte, né, do equipamento original que compunha esse balão, tá? Então é isso, notinha da ANAC aqui, só para complementar a informação, esse balão que caiu lá na região do sul de Santa Catarina, região conhecida inclusive como Capadócia brasileira, porque é uma região de um sobrevoo muito bonito, né? O balão levava 21 pessoas a bordo, o daqui de São Paulo levava 31, estava com uma capacidade excedida, incluindo o piloto, nesses 21, pegou fogo ainda no ar antes de cair numa área de mata, conforme as atualizações. E aí já saiu a lista com os nomes dos mortos, de acordo com a corporação. Sobreviventes foram resgatados e encaminhados aos hospitais da região, onde estão sendo avaliados pelas equipes médicas. Muito triste de ver isso aqui. Vamos dar uma passadinha aqui pelos jornais estrangeiros, para a gente ver como é que está a repercussão, né? Lá nos Estados Unidos, começando pelo jornal mais importante de todos, que é o The New York Times. Olha, a foto na capa aqui do estrago que foi feito, dos pontos de ingresso dessa bomba, que é a bomba anti-bunker dos Estados Unidos, uma bomba que pesa 15 toneladas. No começo se diziam que foram 2 bombas disparadas, mas aqui a gente pode ver que em cada um desses locais aqui aparecem pelo menos 3 furos, indicando que só nessa instalação aqui em Fordle, no norte do país, foram 6 bombas, né, altamente destrutivas, que são disparadas, né, de bombardeiros super poderosos, e elas penetram no chão até uma profundidade de 60, 70 metros, para só depois de explodir, acabando com tudo que pode haver de túneis e tudo mais. Mas está faltando um dado aqui muito relevante para a gente entender o que foi que aconteceu, que é a falta
de radiação no ar, não foi detectada radiação, né? E aí tem uma questão no mundo que está aqui, olha, também no New York Times, muito importante. Por quê? Porque nem mesmo os militares americanos sabem o que foi que aconteceu com o temido material nuclear que os Estados Unidos pretendiam destruir, né? Tá aí, olha, autoridades admitem que não sabem o destino do estoque de urânio do Irã. Tanto o vice-presidente J.D. Vance quanto Rafael Grossi, que é chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, reconheceram que há dúvidas sobre o paradeiro do estoque iraniano de material nuclear quase adequado para bombas. Ou seja, pode ser que tudo isso, a entrada dos Estados Unidos, esse ataque ao Irã, tudo isso tenha sido em vão porque não se sabe o que foi destruído da infraestrutura iraniana, né? A matéria diz o seguinte, olha, um dia após o presidente Trump declarar que o programa nuclear do Irã havia sido completa e totalmente destruído, ele usou a palavra obliterado, né? Por bombas americanas destruidoras de bunkers e uma barragem de mísseis, o estado real do programa parecia muito mais obscuro, com altos funcionários admitindo que não sabiam o destino do estoque iraniano de urânio, quase em grau de bomba. Ou seja, do urânio enriquecido a 40%, 50%, 60%, que supostamente existiria. Abre aspas aqui, trabalharemos nas próximas semanas para garantir que façamos algo com esse combustível. Esse é um dos assuntos sobre os quais conversaremos com os iranianos, disse o vice-presidente J.D. Vance ao programa This Week da ABC nesse domingo, referindo-se a um lote de urânio suficiente para fabricar 9 ou 10 armas atômicas. No entanto, ele argumentou que o potencial do país para transformar esse combustível em armamento havia sido substancialmente prejudicado porque o país não tinha mais o equipamento necessário para transformá-lo em armas operacionais. Os iranianos deixaram claro que não estão interessados em conversar com os Estados Unidos, acusando Washington de enganar Teherã durante a última rodada de negociações, enquanto planejavam o ataque aéreo. Além disso, esse estoque de combustível é agora uma das poucas moedas de troca nuclear nas mãos do Irã. Em um briefing para repórteres no domingo, o secretário de Defesa Peter Hegseth e o novo chefe do Estado-Maior Conjunto Dan Kane evitaram alegações maximalistas de sucesso de Trump. Ou seja, o sucesso ficou mesmo apenas na retórica do senhor Trump, né? Que colocou o mundo em polvorosa por conta da sua vontade de mudar a geopolítica global, tá? Está acabando o nosso programa, gente, eu tenho aqui mais alguns minutinhos, eu quero falar para vocês que nós logo teremos aqui, você está vendo aí essa história toda do sobe e desce das cotações, né? O mundo inteiro apavorado, sem saber o que fazer com seus investimentos, e aqui no Brasil não é diferente. Nós vamos ter aqui no ICL, no domingo, daqui a 6 dias, portanto, né, uma aula online gratuita do Eduardo Moreira, né, que se chama Investir é para Todos, tá? E esse é aquele aconselhamento, né, que transformou o Eduardo Moreira numa espécie de guru das pessoas que querem, pelo menos, defender o seu patrimônio no mercado financeiro, que é hostil, agressivo e que muitas vezes impõe riscos que as pessoas não sabem nem ponderar. Se você quiser entender o que você tem que fazer no momento de grande volatilidade, não deixe de assistir essa aula. Domingo que vem, pode fotografar o QR Code aí com seu celular ou então digitar no seu navegador despertaicl.com.br para fazer a sua inscrição e assistir gratuitamente essa aula do Eduardo. É uma aula muito legal para quem está preocupado com o que fazer da sua poupança pessoal, dos seus investimentos pessoais, tá bom? Investir é para todos. Primeira aula, todo mundo deveria assistir essa aula do Eduardo Moreira. E se você quiser, então, despertaicl.com.br, pega lá, deixa o seu e-mail, pega o seu convite, você está parte da nossa plateia, mesmo que não apoie o ICL, mesmo que não seja membro da nossa comunidade, é para todo mundo saber como se defender nesse mercado financeiro tão hostil, tá bom? E é isso, vou encerrando por aqui, quero desejar para vocês uma semana muito boa, friaca no horizonte, então se prepare aí, não deixe de levar agasalhos, principalmente amanhã, né? O pessoal do Sul já deve sair de casa hoje bem agasalhado, e vamos torcer para que tudo saia bem com esse mundo louco que vivemos, né? Para que a gente possa, enfim, continuar tocando as nossas vidas, só preocupado mesmo com trabalho, saúde, alegria, felicidade e algum dinheiro para pagar os boletos, tá bom? Bom dia para vocês, a gente se encontra aqui amanhã às 7 da manhã. Tchau. Você já viu, né?
Falar de investimentos parece que é sempre algo muito complicado, mas é de propósito, porque se você entender, você começa a questionar essas aplicações. E principalmente, comece a escolher você mesmo o que é melhor para o seu dinheiro. É por isso que o Eduardo Moreira, que veio do mercado financeiro, conhece tudo dessa área, vai dar uma aula online, gratuita, para ensinar para você. Investir é para todos. Vai ser no domingo, dia 29 de junho, a partir das 8 da noite. Ele vai ensinar como é que esse mercado funciona. Esse é o tipo de conhecimento que te liberta de riscos. E é de graça, o que é melhor, no tanto que você pode aprender. Aula online, gratuita, e você não pode perder.